Olá, tudo bem? Como vão vocês? Tem uma música do Gilberto Gil que fala do eterno Deus mudança. O Deus mudança, cara. Sacaram, né? Entenderam? A eterna mudança, eterno processo de transformação da nossa vida, e nunca as coisas mudaram tão rápido, de forma tão significativa como nos últimos meses da nossa existência. A nossa casa ganhou uma nova dimensão, concordam? A casa passou a ser mais do que simplesmente o nosso lar, o nosso refúgio, o nosso abrigo. Passou a ter vários significados também. A casa virou estúdio, a casa virou sala de aula, virou escritório, tudo ao mesmo tempo. E é daqui, da nossa casa, daí da sua casa, que a gente dá início a mais um dia de aula TV Enem para vocês. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História na TV Enem. Aqui é o professor Hugo Mascarenhas e hoje nós estaremos trabalhando as revoltas separatistas do período regencial. Um período conturbado, um período truculento que vai da abdicação de Dom Pedro I do trono brasileiro em função de seu filho Pedro de Alcântara, uma criança de 5 anos, até o golpe da maioridade em 1840. Então, pega o caderno, pega a caneta e se liga nessa história. Vem comigo! Vamos falar um pouco aqui sobre a cabanagem, um movimento que acontece na região do Grão-Pará, na província do Grão-Pará, e vai de 1835 até 1840. Naquele período, pessoal, os portugueses tinham uma forte influência naquela região, sem contar com os problemas sociais, miséria, fome, desemprego e a própria falta de representatividade no cenário nacional daquela província. Índios, mestiços e escravos, eles viviam em palafitas, conhecidas como cabanos. Justamente daí o nome cabanagem. O mais interessante desse movimento é que a elite local acaba comprando também esse ideal separatista. Eles queriam mais representatividade política e administrativa dentro da província. É aí que em 1835, liderado por um homem chamado Antônio Vinagre, eles acabam assassinando o presidente da província, colocando um líder que defendia os seus interesses, um homem chamado Félix Malcher. Mas acontece que esse líder ele vai acabar traindo o movimento. É um movimento que vai durar muito tempo, são 5 anos. Cerca de 30 mil pessoas vão morrer nesse movimento, pessoal. Até que o governo regencial contrata tropas europeias para tentar acabar com esse movimento. É um movimento que marca justamente a relação entre a elite local e essa população desamparada. Essa foi a cabanagem. Bem, pessoal, vamos sair do sul do Brasil e chegar na Bahia, esta terra linda, Salvador. É o seguinte, nós tivemos aqui um movimento chamado Sabinada, que aconteceu ali na transição de 1837 para 1838, liderada por um médico chamado Francisco Sabino. E ela foi composta pela classe média e por militares. Essa é uma grande característica desse movimento. Tá? Nós temos aí como alguns fatores a falta de autonomia política administrativa da província da Bahia, uma forte centralização do governo regencial. E o estopim de tudo isso aconteceu quando o governo regencial estabeleceu o alistamento obrigatório para combater a Guerra dos Farrapos. Então veja a ligação aí da Sabinada com a Revolta Farroupilha, ou Revolução Farroupilha. Acontece o seguinte, no dia 7 de novembro de 1837, os revoltosos foram às ruas e tomaram o poder. Entenda que esse caráter é um caráter republicano, tanto que é proclamada a República Baiense dentro desse processo de consolidação da Sabinada. E a ideia primordial era manter essa república até a maioridade de Pedro de Alcântara, ou seja, eles esperariam até os 18 anos de Pedrinho. Lembrando que Pedro de Alcântara ele assume o poder antecipadamente com o golpe da maioridade. Esse movimento vai ser reprimido, como todos os outros, e cerca de 1000 pessoas vão morrer, mostrando mais uma vez a truculência do regime regencial brasileiro. Bem, pessoal, vamos falar agora sobre a Balaiada, um movimento que aconteceu de 1838 até 1841 na província do Maranhão.
Hoje o estado do Maranhão, a região do Ceará, a região do Piauí. O primeiro fator é o fator político. Internamente existiam dois partidos muito fortes. Os liberais, conhecidos como cabanos, que não tem nada a ver com a cabanagem, e os conservadores, conhecidos como bem-te-vis. Com a ascensão de Araújo Lima como o interventor de todo o Brasil, os liberais eles começam a perder força para os conservadores, principalmente com a criação de uma lei chamada Lei dos Prefeitos, onde o governador da província ele tinha o poder de nomear os seus prefeitos. Outra questão importante no entendimento é a crise econômica que acontece em meados de 1838. O algodão era o principal produto dessa região. E quando os Estados Unidos acabam se consolidando nesse processo todo, as camadas populares elas começam a sentir. É aí que surgem líderes. Dentre eles, dessa camada popular, a gente poderia destacar aqui Raimundo Gomes, um vaqueiro. Nós temos aí o artesão Manuel Francisco, inclusive ele que fazia os balaios, daí o nome balaiada, e um ex-escravo, né, Cosme Bento. Dentro desse processo todo, nós temos a tomada de uma vila muito importante chamada Vila do Caxias, tá? Com apoio de 3.000 escravos. Perceba a participação popular dentro desse cenário. É aí que o governo regencial vai nomear nada mais nada menos do que o coronel Luiz Alves Lima e Silva, futuramente conhecido como Duque de Caxias, aquela figura importante dentro do contexto da Guerra do Paraguai, do Segundo Reinado. Pois bem, este coronel ele vai se tornar o governador da província do Maranhão, e a incumbência dele era reprimir esses revoltosos. Já dentro do contexto do Segundo Reinado, em 1840, o imperador vai oferecer anistia